E aí, gente, estamos aqui na Alexanderplatz, que é um dos lugares mais famosos de Berlim, notabilizado, né, por Fassbinder, pelo grande cineasta Fassbinder. Na verdade, eu estou na estação de trem do metrô na superfície da Alexanderplatz, mas se eu girar aqui, vocês veem muito da praça, que hoje em dia tem muitos shoppings, né? Ela sempre foi um dos lugares mais boêmios aqui de Berlim. Hoje em dia ela tem muito shopping, ela tem muito lugar comercial. Aqui atrás é um dos cinemas que a gente vai muito, que é o Kubix, que estão passando vários dos filmes brasileiros. Hoje eu vi mais 2 filmes brasileiros. Hoje está frio, gente. Ao mesmo tempo, a gente sabe que na competição principal, pelo Urso de Ouro, tem o filme Berlim Alexanderplatz, que é mais uma adaptação do livro que gerou a obra do Fassbinder homônima, sabendo também que aqui foi um dos redutos originais, até num beco ali embaixo, que talvez não esteja dando para ver direito, dos pontes LGBTQs daqui. Então ainda tem ali embaixo um pub originário, parece que foi o primeiro fundado em relação, né, à defesa LGBT, e existe até hoje. Ele hoje em dia é mais comemorativo, mas ele é até um ponto turístico, todo mundo vai lá para tirar foto. Depois eu posto foto aqui também, que todos fomos para poder visitar. E fica do lado do cinema, então é sempre bom a gente poder conhecer a cidade, né, para além da sala de cinema, gente. Vale a pena falar do filme Alexanderplatz, o filme Berlim Alexanderplatz, porque com o júri presidido pelo Jeremy Irons, é um filme que tem chances de ganhar o Urso de Ouro. Não necessariamente por ser o melhor da competição, mas tem um perfil de um cinema que toca o comercial, o épico, e ao mesmo tempo tem a autoralidade. É um texto revisitado, atualizado no conceito de hoje. Para além disso, vamos hoje poder finalmente falar do filme do Sansu, que eu consegui assistir hoje. Gente, que delícia de filme! Para vocês saberem, eu vi já numa sessão comercial no Friedrichstadt Palace, e a capacidade do lugar é de 2.000 pessoas. Estava lotado, com as 2.000 pessoas presentes, rindo numa catarse coletiva deliciosa com o novo filme do Sansu, The Woman Who Ran, que pode ser as mulheres que fugiram, as mulheres que correram. É um filme dele totalmente focado nas personagens femininas. Os personagens masculinos, pouquíssimos que aparecem, ou estão de costas ou de soslaio na sombra. O filme não é sobre eles. O filme é liderado pela atriz assinatura dele dos últimos filmes todos, né? A Kim Min-hee, que é aquela maravilhosa atriz que todos lembram de A Criada, de Na Praia Sozinha à Noite, que passou em Berlim. Então, nós temos vários filmes para falar sobre isso, e o Sansu conseguiu fazer uma comédia realmente que respira um frescor para sua filmografia, no desenvolvimento de personagens femininas, na forma de inovação, de interação entre essas atrizes. A Min-hee está caracterizada de uma forma completamente nova, com cabelo curto, meio frisado, ela está totalmente diferente fisicamente. Então, realmente é um filme de um aproveitamento enorme. E falando de personagens mulheres, né, ele, além disso, também coloca uma relação com animais no filme. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, porque eu estou vendo no terceiro dia já que o filme é exibido. Algumas pessoas já falaram sobre ele no primeiro dia de exibição. E muita gente está falando da famosa cena do gato. Então, não é só o gato, tem as galinhas, tem o gato, tem muita relação com comida e com animais. E o que é maravilhoso é que ele conseguiu uma fina ironia para metaforizar relações abusivas através dos animais. Então, por exemplo, um vizinho vem reclamar dos animais de algumas das protagonistas, e a cena, ironicamente, demonstra o quão abusivo é o relacionamento do vizinho com a esposa dele, o quanto ele está sendo abusivo com as vizinhas, não levando em consideração o direito delas, dos gatos, que ele considera menos do que ser vivo. Então, o filme conseguiu, com uma finíssima ironia, metaforizar de maneira indireta muitas das questões que essas mulheres trazem para a atualidade. Além do Sansu, que, assim, é um filme delicioso, mas não é um filme de Urso de Ouro, gente. Vamos convir, né? Aquela nota que eu dei ontem, né, de muita chance de ganhar, média ou nenhuma, ele estaria na média, porque ele tem um elenco feminino maravilhoso e ele sempre é um forte candidato a melhor roteiro, ainda mais sendo um baita dialoguista. Para além do Sansu, eu vou falar sobre o novo filme da Sally Porter, que é o The Roads Not
Taken, As Estradas Não Trilhadas, com Javier Bardem, e o personagem dele é inspirado no irmão da Sally Porter, que de fato teve a condição mental, né, a deterioração que o irmão da Sally Porter teve. Ela tratou dele em vida. É um projeto que ela tinha de muito tempo e que ela trouxe à tona e ainda fez filmes no meio desse tempo que ela não conseguia viabilizar esse projeto The Road's Not Taken. Javier Bardem tá passando trem, gente. Eu escolhi um lugar especial para mostrar, né, a estação, a redoma de vidro da estação, né, que é muito bonita, da Alexanderplatz, mas também tem seus barulhos. Por isso que eu tô aqui com o microfone. Então, nós temos com o filme da Sally Porter um encontro. Não necessariamente o melhor dos encontros, mas um encontro. O encontro de um baita atriz, que é o Javier Bardem, a filha dele é a Elle Fanning, a primeira companheira de vida dele, que foi a Salma Hayek, que aparece em flashbacks, e a Lynn Ramsay, que é a ex-esposa dele mais atual. Ele está sofrendo de uma condição, né, de deterioração psicológica, mental. Ele é um baita ator, ele realmente consegue concentrar, focar isso, e o filme se passa em 3 núcleos temporais diferentes, que podem ou não ser realidade, ou a memória dele deteriorando. Eu acredito que ele alcança uma atuação muito interessante, e o filme tenta uma proposta que não seja apenas a muleta, o apoio da atuação do Javier Bardem. O que às vezes acontece quando ele é escalado, né? Ele está dentro de um filme, você diz, vai ter uma baita atuação, mas não necessariamente um baita filme. Tem que se conter um pouco o equilíbrio entre o quanto ele domina a cena e o quanto o filme ainda tem uma proposta. Como, por exemplo, em Onde os Fracos... Vez, sem trocadilhos, eu acho que ficou um pouco fora da dosagem. Ele está muito compenetrado, interiorizado, e o filme quer desconstruir essa figura do macho alfa de uma maneira irônica, às vezes até com humor. Parece que ele está atuando noutra chave, ele está atuando numa chave dramática, o filme de repente quer fazer humor com ele, porque está desconstruindo essa figura que já foi um mito e agora sofre um pouco na decadência. E a Elle Fanning, eu acho que é a melhor âncora dele ali, a Salma Hayek também está muito bem. Eles falam em espanhol no flashback no México, que é um elogio que foi feito até pela própria Salma Hayek para um filme americano de Hollywood conservar os diálogos em espanhol, que é muito raro desses artistas hispânicos conseguirem atuar na sua língua nata, né, original, dentro dos filmes de Hollywood, mas é um filme bom. Né, ele estaria aqui assim. Javier Bardem é mais um dos atores consagrados que se junta à categoria que eu acho que vai ser mais difícil de premiar esse ano, porque tem muitos atores muito bons. Né? Desde o Volevo Nasconderme, que eu venho repetindo, que é o pintor que ainda tem grandes chances de ganhar, interpretado pelo Hélio... esqueci o sobrenome... Germano. O Javier Bardem, o William Dafoe, claro, pelo Sibéria do Abel Ferrara, e os 2 atores maravilhosos do Berlim Alexanderplatz, né, que é o Velket, que já atuou no Brasil, a gente tem muito próximo ele ao nosso coração, como com o Corpo Elétrico, e o Albrecht, que é o antagonista dele, que os 2 fazem um espelho muito interessante, que se premiar um, quase teria que premiar o outro. Apesar de que o Velket ainda está mais original, porque o Albrecht está incrível, mas tem um tiquinho ali de maneirismo, que pode ser considerado, segundo o discurso do Jeremy Irons na coletiva do júri, ele disse, o ator pode se entregar o quanto ele quiser e está curtindo o papel, mas se nós não sentirmos o que ele está sentindo, eu não vou premiar. Ele pode estar babando com lágrima, tendo uma catarse enorme, mas se eu não estiver babando com lágrima com a catarse dele, não é prêmio para mim. Isso talvez faça a diferença, né? Por exemplo, do Velket para o Albrecht. Voltando, nós também vamos poder falar agora sobre... Eu tinha dito que na categoria de melhor atriz quase não temos atrizes unânimes nessa competição, nessa edição. E se tem alguma que chamou atenção, mas com o filme mais controverso da edição, é o filme Dal Natasha. Dal Natasha é um filme extremamente complicado, tá? É um filme longo, um filme russo. Ele é dirigido por Ilya Kruzanovsky, para pronunciar direito eu não sei. E é um filme extremamente sádico, histérico, cíclico, ele é longo e ele tem longas cenas, não são planos sequências, mas são longas cenas que se passam no mesmo ambiente.
Cada uma delas se passa durante muito tempo em um mesmo ambiente, com os mesmos personagens, às vezes com alta dose de histeria, outras vezes com alta dose de tortura, seja moral, física ou ética. E é um filme muito complicado, que poderia ser uma boa crítica a um sistema opressor que já existiu na União Soviética passada, quando virou uma ditadura, mas eu acho que ele é tão cíclico e tão repetitivo que cada chave das longas cenas se repetem esteticamente, não oferecem algo novo naquela estética, ou não se desdobra ou não se renova, que acabam cansando de uma maneira negativa. Não é um cansaço para gerar uma catarse, é um cansaço meramente repetitivo, redundante. Mas a atriz que é mais complexa, contraditória no filme, mais uma vez vou procurar não falar para não falar spoiler, ela de fato está incrível, e os limites aos quais ela se sujeita podem fazer ela ter um certo favoritismo para melhor atriz. Mas é um filme muito complicado, gente. Se ela ganhar por esse filme, eu acho inclusive que é uma mensagem muito complicada. Além disso, eu vou poder falar sobre o Tsai Ming-liang, que nós vimos hoje de manhã. Gente, que filme, que filme. Não sei se pro Urso de Ouro, porque é um filme extremamente experimental, aquela linguagem dele, lenta, reflexiva, contemplativa. Se eu tô falando do outro filme com a estética do cansaço, da exaustão, o Tsai, ele não é do exaustão, é uma estética contemplativa. E ele é muito técnico, né? Vamos falar sobre matemática. Os planos dele são muito matemáticos, cartesianos. São planos longos, muitas vezes estáticos. Quando ocorre movimento, é um movimento ou módico, muito pouco movimento no quadro, ou é um movimento naturalista, de fluxo. Por exemplo, vamos falar sobre matemática. Eu contei, gente, o número de planos do filme. Porque como ele trabalha com quadros que tendem a durar de 1 minuto e meio a, dependendo do quadro, dependendo do plano, em 5 minutos cada quadro, cada plano, tem quadros estáticos, como mostrar uma paisagem parada. Você analisa ali, olha, você tá vendo aquela luz ali, a torre, o prédio moderno contra o neon à distância. O que é isso? É a gentrificação da boemia da Potsdamer, né? Então, analisamos um quadro e outros em que vai haver ação de maneira naturalista. Ele demora 7 quadros para que a ação de fato comece a acontecer, então parece um pouco que a criação, a gênese do mundo numa concepção bíblica, né? Só a partir do 7º dia você tem a criação dessa vida na Terra. Então você tem um movimento no quadro. Para que significa a ação no quadro? Então ele é muito, como eu disse, experimental e existencialista. Para que serve, por exemplo, o plano e o contraplano? Eu estou falando com vocês, plano, vocês veem para onde eu estou olhando, contraplano. Ou seja, para que o plano e contraplano no cinema? Só porque nós estamos dialogando, eu mostro vocês mostram vocês? Ele vai levar a linguagem do cinema ao cerne dela, à essência dela. Então, ele demora, por exemplo, eu contei, né? 10 planos para fazer no 11º, o primeiro contraplano do filme. Então, se demora 10 longos planos para fazer um contraplano, qual é a utilidade, qual é a serventia de se inventar um contraplano dentro de um filme que demorou 10 planos para te presentear com uma linguagem que seria óbvia em qualquer outro filme? Aqui não pode ser óbvia. Então, quando vem o primeiro contraplano para mostrar o tratamento de coluna do ator, que de fato o personagem está com um tratamento que o ator também teve, então tem um documentário dentro da ficcionalização do tratamento que ele está passando. Ele tem muitos severos problemas de coluna há anos, isso já foi abordado em um outro filme, documentário, The River, mas aqui ele vai falar sobre uma ficcionalização desse trato e levar a um lado humano. Se nós vemos muitos prédios, muitas condições nos planos estáticos, nós vamos ver a relação humana a princípio isolada, a relação consigo mesmo, até chegar no, deixa eu ver, 30º plano. Quando chega o 30º plano, olha, a gente saiu do 11º para o 30º. Você finalmente vai ter 2 personagens que até então estavam isolados em outros planos se encontrando numa das cenas mais catárticas desse festival. Como é um filme lento, como eu disse, tem o seu processo de contemplação, muito jornalista saiu antes do filme acabar, antes de chegar na metade.
Mas isso acontece, tá, gente? No festival é comum, não é só esse filme, não. Tudo bem, toda sessão tem reprises. Vai que eles tinham uma entrevista para fazer, iriam ver na reprise. Eu não estou julgando quem sai da sala. Mas quem saiu e não voltar a ver esse filme vai perder as maiores catarses e a melhor cena do filme que só vem depois. Eu não vou dizer qual é, porque senão é um pouco de um spoiler. Também vem da vida pessoal do ator, o outro ator que, enquanto principal do Tsai, já trabalha com ele há mais de 30 anos, são 11 longas-metragens. O outro é um ator novo que faz o debut nesse filme. O filme do Tsai se chama Days, tá? Em inglês ele ficou Days, porque eu não sei ler tailandês, né, gente? Então o que acontece no personagem novo, que é um ator que ele descobriu, ele também traz muito dos ofícios dele, da vida real para o filme, e ele é do Laos, e ele também traz da cultura do Laos para dentro da Tailândia, seja cozinhando, seja nos tratos e no atendimento profissional muito específico, que é mais um dos atendimentos que vai ser dado ao protagonista no filme, que dessa vez é pelo Anong, e vai ter uma relação especial entre os dois, com uma música do Chaplin, que, olha, gente, vai levar uma das cenas mais lindas. Linda. Eu não sei se ele vai ter vigor para levar o Urso de Ouro, porque é um júri que tem muitos artistas, como Jeremy Irons presidindo, a Berenice Bejo, né? A francesa. Eu não sei se vai chegar ao debate desse corpo de jurados. Por exemplo, um Kleber dentro do júri, o nosso cineasta Kleber Mendonça, acho que elegeria um filme desses como Urso de Ouro. Mas o resto do júri, ainda mais num lugar de presidência, eu acho que seguraria com um pulso mais forte. E, finalmente, né, para além desses filmes, eu hoje vi outros 2 filmes brasileiros, que são o Irmã, da Luciane e do Vinícius, e o Reflexo de um Lago, do Fernando Sektovic, que é do Pará. Gente, Irmã é um filme muito interessante. Que proposta bonita de filme. É com a mesma atriz que vocês vão lembrar de Mulher do Pai, da Cristiana Oliveira. E é um filme sobre 2 irmãs. Uma é a personagem interpretada pela atriz do Mulher do Pai. A outra pequenininha. É uma revelação. E o filme ele parte de uma premissa sci-fi. Está vindo um meteoro, sim, um meteoro do céu, que não vai atingir a Terra, vai passar paralelamente à Terra e que está alterando o comportamento das mulheres. É uma brincadeira de gênero também e que vai fazer com que essas 2 irmãs passem por uma catarse quando forem visitar o pai que não vem há muito tempo porque constituiu uma nova família. O filme tem muitas experimentações visuais, a história, o arcabouço é extremamente simples, a espinha dorsal, mas vai passar por experimentações de luzes, de iluminação, muito inspiradas na iluminação do meteoro. Vocês talvez lembrem do filme que passou em Tiradentes de curta-metragem, de Recife, de Pernambuco, Os Últimos Românticos do Mundo, que é um filme lindo sobre um casal de 2 homens que vão enfrentar esse fim do mundo com amor. Então tem um quê disso porque vai cair um meteoro na Terra, e tem um quê disso no filme Irmãs, né? Porque essas 2 irmãs, não é o fim do mundo, o meteoro vai passar pela Terra, alterando o comportamento das mulheres, que vai alterar também com cores, que nem no Últimos Românticos do Mundo, do Henrique Arruda, o comportamento dessas 2 e as luzes e imagens que vão ser projetadas nelas. Pode, a princípio, parecer naif ver a projeção de cores e imagens nelas e nas paredes de uma maneira extremamente teatral, pantomímica. Mas, de acordo com que o filme evolui e vai virando mais diegético, mais naturalista, e incorporando o dispositivo do sci-fi dentro do filme, por exemplo, uma irmã menor está tendo um pesadelo. O copo de água na cômoda, do lado da cama da irmã maior, começa a ferver e a luz do quarto muda. Então, esses são exemplos de como os dispositivos imagéticos vão mudando de acordo com o psicológico delas. Uma proposta muito feliz, é um filme simples, ele não quer ser maior do que ele é, mas muito bem proposto em termos estéticos, de uma atuação excelente. Vale a pena ficar de olho, porque é um filme maravilhoso. E o Reflexo do Lago
que se passa no Pará, numa questão da Amazônia que está sendo, né, desmatada, assassinada pelos governos atuais, desde o impeachment até agora o governo Bolsonaro, a questão indígena, a questão do desmatamento, a questão do agronegócio predatória. Então nós temos com isso um documentário que o Fernando quis fazer dispositivos diferenciados, e eu acho muito corajoso da parte dele, porque a denúncia sempre fala mais alto, mas ele conseguiu criar arte dentro da denúncia, como fotografar em preto e branco, que ele se inspirou numa grande fotógrafa paraense, que tem vários livros que ela fotografa em preto e branco, publicações, que é a Pamela, esqueci o sobrenome dela agora, Pamela Alves ou Pamela Silveira, daqui a pouco eu lembro, eu boto aqui no post para vocês. Mas a Pamela, ela já fotografa em preto e branco, eles se inspiraram numa fotógrafa paraense para fotografar o filme em preto e branco. E lembremos, tá? Todo semestre aluno vem e pergunta, mas professor, para que serve de fato o preto e branco? Ele é mais realista? Gente, não tem nada mais não realista que o preto e branco. Você despe a realidade da roupagem cromática da existência, você está vendo uma coisa surreal. Quer dizer, não surreal, mas não natural. Se eu tiro as cores daquele prédio, ele deixa de ter a naturalidade. Você deixa de ver o azul, você deixa de ver o vermelho. O preto e branco, ele despe a cena, mas ele realça os contornos, os volumes, as texturas, de uma maneira a trazer a essência da imagem. Então, por exemplo, se eu mostro montanhas, se eu mostro florestas, você não vai mais estar vendo um conjunto, um coletivo de tons. Você vai estar vendo um corpo. Que nem as fotos, claro, do Sebastião Salgado, como você vê, por exemplo, quando aquela série de fotos que ele fez nos campos de petróleo, quando se incendeia aquelas saídas de petróleo do chão, né? Você vê a insignificância dos trabalhadores humanos no meio daquelas gigantescas demonstrações da natureza, poder da natureza, porque está em preto e branco. Então, eu acho que foi muito feliz a escolha deles. Acho que traz uma elegância e uma riqueza aos personagens, que também são tratados de maneira muito humana, num protagonismo muito subjetivo dos personagens. Eles não estão ali para serem explorados, até porque é um diretor paraense. E, por fim, ele cria um dispositivo de estar dentro do filme e brincar com a linguagem do documentário, quase ficcionalizando a si próprio, como se fosse um personagem documentando. Então ele aparece, por exemplo, e diz, não conseguimos entrevistar aquele personagem. Mas aí ele bota uma câmera tipo escondida e o personagem fala naturalmente o que ele não conseguiu falar olhando para a câmera, como um documentário tradicional, né, Talking Heads, ele consegue falar com a câmera de fluxo, conversando numa mesa de bar, bebendo naturalmente. Então é um filme de muita proposta estética, ele não se segura apenas na denúncia. Talvez na denúncia ele se empalideça uma questão, né? Não dá para acompanhar o governo Bolsonaro, que a cada mês, a cada semana, a cada dia, solta uma nova bomba. Então, quando você sai do filme, ele é uma ótima antologia de tudo que aconteceu, desde Getúlio Vargas, Geisel, até o que chegou no momento de lá, que está sendo mais uma vez pilhado por um governo atual. Mas não dá para ser totalmente completo com um governo que, quando o filme acaba, continua a dar informações novas, uma mais grotesca do que a outra, né? Botar militares na cabeça de ministério, liberar o desmatamento, deixar o agronegócio estar a cargo da FUNAI, dos indígenas. Isso é muito tenebroso, é criminoso e não dá para atualizar a cada dia, a cada semana, a cada mês, porque senão o filme não acaba. Então fica um gostinho de que ele fez uma excelente antologia da história até chegar no momento contemporâneo, mas não dá para fazer jus à complexidade do que o Bolsonaro é. E ele também não contextualiza tanto o governo atual, mas eu também entendo porque ele não queria desumanizar os personagens presentes que fazem a história existir de décadas para cá e não parecerem menores do que a história recente, que não pode deixá-los de existir. Deixar como se eles fossem fantasmas perante um governo Bolsonaro. Então eu entendo a escolha. Apesar de que, para passar em Berlim, claro, tem debates. Toda a sessão tem debate. Eu vou dar upload do debate que eu filmei. Todo mundo na sala de debate
ficou consciente do que está acontecendo no Brasil. Essas coisas são faladas, são explicadas, mesmo com escolhas mais poéticas e artísticas que podem não ser tão didáticas. Mas é um filme muito bonito. Para nós brasileiros que já temos a memória desses códigos, vai ser ainda mais eficiente e eu acho que ele vai ter uma outra vida até quando chegar aí. E claro que eles vão exibir primeiro na ilha onde eles filmaram, isso vai ser muito legal, que nem energia elétrica eles têm, eles precisam de diesel para ter energia para poder fazer. Eles precisaram de diesel para filmar, vamos usar diesel para poder exibir o filme. Então eu fico com vocês para amanhã atualizá-los dos últimos filmes da competição que faltam, inclusive o novo do Hit Pan, que vai ser amanhã de manhã e vai ter coletiva com ele. Valeu, gente. Mais uma vez eu deixo vocês aqui com Alexander Platz para vocês verem um pouquinho desse lugar que é histórico e que o Fassbinder imortalizou. Anfahrt 23:58 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.